Estamos aí mais uma vez, bora para mais um vídeo, sejam bem-vindos. Acontece que é o seguinte, cara, no vídeo de ontem que eu postei, eu vi alguns caras falando sobre uma parada que eu ouvi meio por cima aqui na internet, e eu acho que isso é antigo que aconteceu também, né? Os caras falando o seguinte: não, porque as mulheres já se decidiram, elas preferem os ursos do que os homens. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, ué? Que história é essa? E eu vi que alguns canais, inclusive, eles fizeram vídeo sobre isso, porque eu vi a thumbnail, né? Mas eu não cliquei pra assistir, só que eu já associei na minha cabeça, cara, né? Já caiu a ficha. Eu falei, cara, ou foi alguma pesquisa que alguém fez, algum questionário, tipo aqueles que tem muitos vídeos, inclusive os caras começaram a roubar essa ideia aqui no Brasil, pegar emprestado, né? Que veio da gringa, de os caras perguntando para homens e mulheres na rua, pros homens, né? Você daria a vida pela sua namorada? E os caras, sim, daria. Você trocaria o amor da sua vida por uma nota de 100 reais? Não. Aí pergunta para as mulheres: você daria a vida pelo seu namorado? Lógico, você tá louco, não sei o que, minha vida vale muito mais, né? Só que elas dão exagerada, né, cara? Você pode falar, ai, não, só fica quieta, fala não e fica quieta, não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar, não, meu namorado é um lixo, não sei o que, eu odeio ele, eu odeio os homens, eu prefiro ser atacada por um urso do que por um homem numa floresta. Calma, né? Não precisa também esculachar a gente nesse nível. Mas eles perguntam para elas, então: você trocaria o seu namorado por uma nota de 2 reais? Lógico, não sei o que, claro, sim, tal. E eu vejo que os caras ficam muito putos com isso, ficam muito incomodados, muito ardidos. E eu vou confessar pra vocês que eu ficava um pouco, principalmente com a questão da vida. Vou falar sobre isso primeiro, tá? Porque quando eu vi sobre essa história do urso, eu falei, velho, certeza absoluta, eu não fui atrás, mas eu pensei o seguinte, né? Certeza absoluta que ou foi uma pesquisa que alguém fez, perguntando para as mulheres esse tipo de questionário, né? Ah, você prefere encontrar com homem ou com urso na floresta? Eu imaginei que fosse isso, e obviamente que a maioria das mulheres vão falar, eu prefiro encontrar com o urso, porque o urso ele vai me... Cara, isso representa, tipo assim, uma carência, cara, um desespero em ser amada por um homem, né? Muito grande que essas mulheres têm enrustido, na minha opinião. Aí já começa por aí, cara. Essas mulheres que falaram que preferem encontrar com o urso, e a gente sabe por que elas estão falando isso. Se elas preferem encontrar com o urso na floresta do que com o homem, é uma situação hipotética, né? Coitado do urso, né? Porra, botaram o urso no meio dessa história aqui, né? Pra aguentar uma mulher infernizando o ouvido dele numa floresta. Imagina que dó desse urso, cara. Né? E pegaram o urso lá também, que fica cheirando cocaína no filme. Puta que pariu, né? Porra, pegaram os ursos pra Cristo nesse ano em 2024. Tadinho deles. Mas, continuando aqui então, nesse vídeo, né? Eu já imaginava que essas mulheres iam dar essa resposta, tal, através dessa situação hipotética, porque isso representa, na minha opinião, uma carência muito grande, cara. É uma carência e é um desejo de ser amada, na verdade, que ela tem por trás disso. Essas mulheres, se você der um abraço nelas e falar eu te amo, elas desmontam no seu ombro. Né? Finalmente ela encontrou alguém que se importa com ela e que a valoriza do jeito que ela gostaria. Então, no fundo, pra mim, cara, o ódio, cara, onde existe ódio, existe amor, na minha opinião. Eles andam lado a lado. Então, o ódio que as mulheres têm dos homens, na verdade, é um amor enrustido. Né? Porque o oposto do amor é o desprezo, né? O oposto do respeito é a indiferença. Quando alguém desrespeita você, quer dizer que essa pessoa te respeita, rapaziada. Alguma coisa que você tem, ela deseja, ela acha que você não merece, ela acha que ela merece, e é por isso que ela não te respeita. Porque você tem alguma coisa que ela acha que você não deveria ter, que ela deveria ter no seu lugar. Alguma coisa que você tem, ela gosta daquilo, mas não acha que você merece. O oposto do respeito não é desrespeito. Quando alguém te desrespeita, a pessoa justamente ela está tentando destruir um respeito que você tem, que ela sabe, que ela admira e que ela gosta. O oposto do respeito é a indiferença, certo? E o oposto do amor também é o desprezo, é a frieza, é a indiferença total, não é o ódio. Amor e ódio andam lado a lado. Quanto mais ódio essas mulheres têm dos homens, mais amor, na verdade, elas têm suprimido, guardado dentro delas, escondidinho dentro do coração. Esse é o primeiro ponto. Então, realmente, isso não me incomoda por essa perspectiva. Agora, sobre essa história, tá? Depois eu vou trazer essa história do urso mais uma vez, para finalizar o vídeo, porque a parte mais legal sobre essa questão eu ainda não falei. Tá? O segundo ponto é, com relação à mulher não dar a vida pelo homem, né, que fizeram essa pesquisa, tá? Isso rodou bastante na internet, no TikTok, etc, no Insta. Eu vi o vídeo, como eu disse, eu fiquei um pouco decepcionado, é o termo. Você fica um pouco decepcionado e tal. Mas assim, rapaziada, se a gente parar pra pensar, a gente traz muito essa pegada, e tem a ver com a Red Pill isso, né, cara? Da biologia, da natureza, papéis e tal. E, cara, meio que a ordem correta é, tipo, é o homem da vida pela mulher e a mulher da vida pelo filho. Essa é a ordem, né? O homem, ele que meio que né, o papel do homem sempre foi esse, né? Caçar, proteger. E a mulher, né, por toda sua estrutura e etc, cara, ela tem uma inclinação mais
a reprodução do que os homens. Os homens têm mais uma inclinação, eu digo no sentido de serem aquelas que selecionam as espécies e tal, que dão à luz, e é por isso que a vida da mulher acaba valendo mais, né? Não tem jeito. Então, realmente, se eu paro pra pensar, só que elas também não precisam esculachar e falar com absoluto desprezo quando elas respondem essa pergunta. Aí já é exagero, já acho que é demais. Mas eu acho que a ordem correta da vida é mais ou menos essa, né, rapaziada? São os filhos, depois são os avós, os pais e os filhos. Essa é a ordem, né? O ciclo da vida. Eu acho que é o homem, a mulher e a criança. O homem dá vida pela mulher, a mulher dá vida pela criança. O que eu acho só é que realmente, né? E isso realmente é verdade. Muitas mulheres, eu acho que até sua mãe e tal, né, se ela estiver junto com seu pai hoje, entre outras também, que eu já conheci, eu tenho certeza, cara, que se o namorado, o marido delas morresse, elas gostariam de morrer junto. Talvez ela não daria a vida por ele, mas se ele morresse, elas gostariam de morrer junto com eles. Porque a partir dali a vida não faria mais sentido, até a pessoa se recuperar. Isso você pode ter certeza que acontece, né? Muitas mulheres, às vezes, também, quando terminam com o namorado, acontece alguma coisa, elas até tentam algum tipo de atentado contra a própria vida, né? Ou, sei lá, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, realmente, eu acho que não é muito do papel da mulher essa questão de dar a vida pelo homem. O homem, ele se arrisca mais, né? O homem, ele até fala sobre isso, responde isso com mais naturalidade, né? É o que a gente percebe, inclusive, no dia a dia, no mundo de modo geral. Os homens que se arriscam mais, que colocam mais a vida na reta do que as mulheres. Isso sempre existiu, então realmente eu acho que essa é a ordem. O homem dá vida pela mulher, a mulher dá vida pela criança, na minha opinião. Mas elas não precisam responder também do jeito que elas respondem, porque você percebe um feminismo por trás dos comentários. Por último, o mais interessante de tudo isso, cara, com relação a essa questão hipotética, né, coitado do urso, mais uma vez, na floresta, encontrar com uma mulher, elas dizem que elas preferem encontrar com o urso, porque se elas fossem atacadas, as pessoas acreditariam nela, mas se ela fosse atacada pelo homem, ninguém acreditaria, também querendo trazer aquela velha história de que o homem, ele é um tarará em potencial, né? Que eu já falei que isso é uma das raízes do feminismo, né? Uma parada que está dentro do feminismo muito solidificada, é de que na natureza do homem, ele vai violentar a mulher em potencial. Essa é a maior hipocrisia que existe, um tipo de violência contra... Perdão, só um minuto. Vamos esclarecer isso aqui, antes de mais nada, né? Que isso é um tipo de violência contra o homem, né? Porque você está atacando a natureza dele. E é exatamente por conta desse elemento da natureza masculina que as mulheres estão fazendo alguns tipos de cobrança atualmente nas redes sociais. Sobre, esses homens hoje são tudo fraco, esses homens não chegam em mulher mais. O homem se esforça para gostar de mulher. Cara, você tem que se decidir, cara, né? Ou o fato do homem ter a testosterona e o homem olhar para uma mulher e já desejá-la sexualmente quase que imediatamente é um problema, ou vocês acham que isso é positivo, vocês têm que se decidir. Porque não tem como você pegar uma parte e a outra não. Não tem como você querer que o homem faça uma coisa, né? Mas ao mesmo tempo você acha que é um estuprador em potencial, sendo que o que justamente faz o homem chegar nas mulheres, ter atitude, né? E não sei o que lá, entre outras coisas que elas exigem atualmente no comportamento dos homens, né? Quando você critica exatamente o fato de que o homem pensa muito em sexo. Não quer dizer, a gente vai explicar, eu já falei, não quer dizer que isso é um estuprador em potencial. Mas sim, eu fiz vídeo sobre isso já, isso está relacionado com uma coisa que o Pondé falou. Né, foi o Pondé que falou, eu acho que foi o Pondé. Ele disse que, homens fiquem de pau duro e mulheres lidem com isso. O que ele está falando? Ele está falando sobre a natureza masculina. Ele está falando sobre esse elemento que o homem vê uma mulher por causa da testosterona, entre outras coisas, né, o instinto reprodutor, o homem tem tudo aquilo que a gente já sabe, né, cara? Aquela coisa que a gente já falou 1 milhão de vezes, a gente tem que trazer sobre espalhar sementes e tal. Tem tudo a ver com isso, cara. Então, é assim, o homem ele é visual, ele viu, ele vai desejar uma mulher sexualmente. Mas aí, você disso, trazer para um contexto em que, então, portanto, o homem é um violentador em potencial, né, isso é um tipo de violência, na verdade, contra os homens. Isso é um tipo de misandria, 100%, pura. Tá, e é falso, inclusive. Né? Por quê? O que a gente percebe é que dentro dos próprios homens, no universo masculino, sempre existiu essa perspectiva de que o homem não nega fogo, tá ligado? Então você vê as mulheres usando isso contra nós atualmente, né? Porque a mesma coisa que elas criticam, o homem só pensa em sexo, o homem chega em todo mundo, não sei o que lá e tal, depois elas dizem que o homem se esforça para gostar de mulher, né? Porque sempre existiu isso dentro do universo masculino, de que o homem não nega fogo. Se você, né, se a múmia der em cima de você, você tem que ficar com ela, dormir com ela, porque senão você é viado. Não é assim que funciona? Pois é. Hoje isso é menos. Mas sempre existiu essa ideia de que o homem pega qualquer mulher, não tem essa, pode ser do jeito que for, o homem não nega fogo e ponto final. Mas daí eu não entendo, cara. Aí, como é que é? Mas a mulher não pode transar no primeiro encontro, mas a mulher não pode fazer isso aquilo, mas o homem só pensa em sexo, ou a mulher é objeto sexual, então assim, não dá pra entender. Você vê que muitas vezes as mulheres não sabem o que elas querem. Elas querem o machismo, quando elas querem é do jeito que elas querem. Não funciona assim.
Não tem como ser assim, né? Não tem como você tratar o homem igual um cachorro. É a mesma coisa que o Patrício Anil falava das mulheres. O homem, ele quer a mulher do jeito que ele quer e quando ele quer. É impossível, cara. Não tem como, né? As mulheres querem os homens também do jeito que elas querem, como elas querem e quando elas querem. Isso acaba gerando um machismo de conveniência, né? Um homem de conveniência. Não, agora é conveniente você ser machista. Não, agora não é conveniente mais o seu machismo. Entendeu? Por isso que eu falo que o machismo é a maior sacanagem que inventaram na face da Terra. É uma grande besteira. Isso tem que ser desconstruído. Por isso que eu falo, eu dou ênfase nessa questão de que o machismo é bobagem. Não existe machismo. É um tipo de violência contra o homem isso daí. Sacou? O que existe é falta de bom senso, o que existe é homem babaca, o que existe é hipocrisia, o que existe é demagogia, certo? Mas machismo são características oriundas da masculinidade, né? O homem só pensa em sexo, ele vai chegar nessa mulher, o homem vai tentar alguma coisa com essa mulher na floresta. Mas ao mesmo tempo, vocês se esforçam para gostar de mulher, o homem não chega mais em mulher, e não sei o que lá. Toda essa reclamação que a gente sabe. Não tem como você querer o machismo quando você quer, como você quer e do jeito que você quer, de maneira conveniente. Não é assim que funciona, beleza? E por último, vamos pegar... Bicho, meu nariz tá coçando aqui, rapaz, não tem onde assar o nariz. Tá, vamos encerrar o vídeo. Beleza, sobre essa história do urso e tal, cara, é o que eu acabei de falar, cara. O homem na floresta com uma mulher, se ele achar ela atraente, é óbvio que ele vai desejá-la e que provavelmente ele vai tentar alguma coisa. Ele vai seduzir. Mas isso independente de ser floresta, de ser em qualquer lugar, de ser uma pessoa, uma mulher que ele convive em qualquer outro ambiente. Porque isso é da natureza do homem, mas aí não é o que o homem tem que fazer, não é o que o homem tem que tentar, não é o que o homem tem que aprender, não é assim que ele é, não é assim que deve ser feito. Né? Não, mas é exatamente por isso que o homem é um estuprador em potencial. Você vê que sacanagem? Né? Aí você fica igual aquele meme, acho que do Zé Colmeia, né? Não sei se é o Zé Colmeia, correndo pra lá e pra cá. É um urso também, mais uma vez, né? Correndo pra lá e pra cá, assim, né? Tem esse desenho. Então, assim, cara, o que eu acho é o seguinte, né? A questão do homem ser um violentador em potencial, isso é falso, né? Isso é mentira, porque o homem, ele quer que a mulher seja recíproco, ele quer que ela se relacione com ele voluntariamente, que ela faça essa entrega por livre e espontânea vontade, que é o que faz sentido pra ele. É o que faz sentido pra ele, né? Por isso que muitos homens criticam sair com garoto de programa, entre outras coisas, porque eles querem a parada genuína, eles querem que a mulher seja recíproco, eles querem a melhor experiência possível, né? Nesse tipo de situação. E é o que faz sentido pra ele, porque é o que faz, em partes, também ele se sentir amado, se sentir importante, se sentir valorizado, né? Isso alimenta a autoestima dele. Então, cara, ele quer isso, que a mulher seja voluntária da parte dela. Isso faz parte da natureza do homem, inclusive, porque é um instinto reprodutor, né? O homem vê a mulher cobiçando ele, significa o quê? Significa que, pelas entrelinhas, ela vê ele como um pai para os filhos dela, digamos assim. O homem precisa ver esses sinais, certo? Porque ele sente que esses são os sinais que demonstram que ela vai carregar o DNA dele em diante, entendeu? E isso está relacionado à natureza, na verdade. E vai totalmente na contramão com relação ao homem ser um estuprador em potencial. Então, cara, a questão do homem tentar alguma coisa com a mulher, isso é natural, né? E se o cara tentar, isso não é errado, né? Isso não é um tipo de violência que ele está cometendo, mesmo nessa hipótese com essa mulher. A partir do momento que ela fala não, que ela não estiver interessada, se ele for rejeitado, morreu ali, cara. Acabou, certo? São coisas diferentes. Não interessa se essa mulher ela estiver sem roupa. O cara tentar alguma coisa com ela, não forçar, né? Ele tentar, ele seduzir, ele está interessado, ele deseja ela, certo? Dentro do bom senso, do que é saudável, isso não é errado, cara. Isso faz parte da relação de homem e mulher. Não interessa o contexto, não interessa onde eles estão. A partir do momento que essa mulher ela tá incomodada, ela não tá bem, por qualquer motivo que seja, cara, ela está ferida, digamos assim, ela não está interessada, acabou. Ele não vai passar desse limite. E ele não vai passar desse limite se ele teve educação, se ele for um cara maduro, né, e tiver bom senso. Esses três elementos, cara, não interessa onde ele estiver, não interessa se só tiverem os dois e essa mulher estiver sem roupa, ele não vai passar do limite. Porque esse cara teve educação, ele foi educado para isso, quando ele era criança pelos pais dele. A realidade é essa. Então, o que a gente precisa não é desconstruir a masculinidade, já falei sobre isso. Você tem que investir na masculinidade, você precisa de quê? De uma educação sólida desde berço. Para que o homem ele seja homem, mas ao mesmo tempo ele não seja babaca e ele não ultrapasse os limites com as mulheres e assim por diante. E a solução para o problema que as mulheres têm atualmente não é o feminismo. A gente já sabe qual é. É o humanismo. Tudo isso que eu falei para você é o humanismo. É você ter educação, é família, não sei o quê, né? É você ensinar o homem a ter valores de masculinidade que não acabem prejudicando as mulheres, né? Subjugando elas, digamos assim,
não do feminismo para desconstruir e atacar a masculinidade, como nesse exemplo aí do urso e da mulher na floresta, beleza? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa a opinião de vocês aí, valeu, até a próxima e um abraço.